Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do The Talks Podcast. Esse aqui é um ambiente para a gente falar de finanças, negócios, empreendedorismo, de gestão, de liderança e também de educação financeira. E falando em educação financeira, economia e investimentos, esse episódio eu já queria ter gravado há muito tempo. Na verdade, desde a temporada anterior, eu já queria trazer aqui alguém que participou da minha história, que fez parte da minha história profissional como economista, trazer um colega economista aqui. Tivemos o Eduardo Campos aqui, que é meu sócio também na primeira temporada, mas hoje eu trouxe alguém aí de grande importância. E ele é nada mais, nada menos de que Juvenal Filho. Meu professor, nossa, né? E além de tudo, cara, doutor em economia, né, professor? Doutor em administração financeira, para ser mais exato. Que legal. Seja bem-vindo aí ao The Talks Podcast. Obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação, né? E aí vamos começar o nosso bate-papo aqui, gente. Quem quiser tirar dúvida aí sobre economia, pode mandar aqui fazer perguntas que a gente está à disposição, né? Vou passar um pouco desse extenso currículo aqui. Graduado em economia pela UFAM, mestre em engenharia de produção pela UFSC, doutorado em administração pela UFMG e atualmente professor titular da UEA, além entre outros aqui, ninguém melhor como ele mesmo para explicar. Sim, eu tenho graduação em Ciências Econômicas, né? Legal. Muito me orgulho, porque eu aprendi a ser economista, aprendi a gostar de economia durante a faculdade. Tá? Eu queria fazer engenharia, mas na minha época a engenharia só tinha pelo turno matutino, e vindo de uma classe menor, né? de pouco ganho, eu tive que ir para o mercado de trabalho cedo. E aí não dava para ficar estudando e trabalhando de dia, né? Aí eu tive que ir para a noite. À noite só tinha ciências humanas e a faculdade que mais se aproximava de engenharia seria economia. Eu fui por isso, mas acabei gostando e graças a Deus eu completei o curso na época por 5 anos. Depois eu fui para docência. Legal. E segui com engenharia de produção no mestrado. Fiz especialização em finanças das empresas, depois, agora recentemente, concluí o doutorado em 2019 na UFMG em administração financeira. Hoje sou professor da Universidade do Estado do Amazonas, na engenharia de produção, mas leciono para economia também, e sou diretor administrativo financeiro da Empresa Estadual do Turismo do Estado. Que bacana, professor. Então já passou aí pelo setor privado também, isso, né? Passei pelo setor privado e agora estou no setor público. Já fui gerente de algumas empresas no distrito por conta de... logo que eu saí da faculdade, eu fui trabalhar com o professor Mourão, perfeito, na Assis Mourão Consultoria, e nós fazíamos os projetos econômicos para as empresas que vinham para o distrito. E uma dessas me convidou para ser gerente financeiro, né? Administrativo financeiro. Eu trabalhei na Paulimac durante, acho que 5 anos, salvo engano. Paralelamente, o professor Mourão me indicou para o CIESA para ser professor. Bacana. Cheguei lá, já fui colocado na sala de aula. E isso já se vão 30 anos. Né? Nossa! Quantos anos tu já tem de formado? De formado foi 2010, 13 anos. 13 anos. 13 anos de formado. Eu comecei no CIESA em 1992. Na docência. Eu entrei em 2007, né? E assim como o senhor colocou aqui também, mestre, eu aprendi a gostar da economia lá dentro também da faculdade. Eu lembro que tinha uma biblioteca lá na verdade era uma livraria na área, no espaço de alimentação. Sim. Ali, e eu fui lá, comprei o livro no primeiro dia de aula. O que é economia? Eu falei, cara, eu preciso entender esse negócio, preciso ver como é que funciona, né? Porque, cara, apesar de tudo isso aqui, vai ser o que eu vou levar pro resto da minha vida, né? E, pô, adorei. Pra mim foi a faculdade ali, o CIESA, os amigos, o que a gente formou, a amizade que a gente formou, e poder ter sido seu aluno, e entre outros colegas que a gente teve lá também, o professor Geraldo, o Eliraldo, enfim. Tudo referência dentro da ciência econômica no estado do Amazonas. São pessoas que eu respeito muito e até hoje tenho o maior carinho aí e amizade com todos eles, não é? E falando, professor, um pouco sobre o mercado da economia, né? O mercado do economista, né? Porque a gente sai da faculdade, na maioria das vezes,
você não tem ali um direcionamento de onde seguir, tem o desafio de se colocar dentro do mercado de trabalho, né? Queria que o senhor colocasse aqui pra gente que a gente pode atuar. Eu tenho sempre essa preocupação com os meus alunos, Deon, de estar sempre mostrando para eles que a faculdade é um laboratório, né? É um laboratório que você, na faculdade, você pode errar, você pode tentar e errar e tentar novamente, mas no mercado de trabalho não é bem assim. Você tem que chegar preparado. E eu falo sempre para eles, eu acho que já falava na tua turma lá também, de que se você for o melhor naquilo que você se propõe, você vai ter mercado de trabalho sempre. Porque o mercado de trabalho procura sempre os melhores. E você não vai ser o melhor só depois que sair da faculdade. Você tem que ser o melhor já ali, que ali é o laboratório. E o mercado de trabalho para o economista, ele se confunde um pouco com o do administrador, com o do contador, quanto da gestão, tá? Mas se você for para as especificidades, aí você tem a diferença, né? Ele pode trabalhar tanto no setor público como no setor privado, né? Inclusive você citou ainda há pouco que eu vim do setor privado e agora estou no setor público. E olha que tem uma diferença grande. Tem uma diferença grande que eu tive que me adaptar mesmo já com os meus cabelos brancos aí e de muito tempo no mercado. Mas você estando preparado, você pode ter a parte de elaboração e análise de projeto, que isso é bem específico para o economista. Só o economista pode assinar um projeto técnico econômico, tá? Você pode estar isso numa empresa, na sua empresa, né? Empreender nisso daí, de elaborar projetos que são interessantes para financiamentos, que as empresas precisam muito buscar esses financiamentos para fazer novos investimentos, perfeito? Quando eu falo investimento, eu falo no conceito econômico, né? Investir no capital produtivo, na produção. E eles precisam, porque às vezes os alunos ou as pessoas mesmo pensam que para investir você precisa ter dinheiro. É lógico, você precisa ter recurso, mas não precisa ser recurso próprio. Perfeito. Você pode buscar isso. Porque se só fosse feito investimento com recurso próprio, o nível de investimento seria bem baixo. Existem o recurso financeiro disponível no mercado próprio para isso, para fomentar esses investimentos. Agora, é preciso um projeto, e tem um custo, né? Assim como tudo na vida tem custo. O economista pode trabalhar na parte de comércio exterior, que também aqui, no caso de Manaus, do Distrito Industrial, isso é uma mão de obra muito requisitada. Pode trabalhar na parte de orçamento, perfeito? Pode trabalhar na docência, como eu durante muito tempo, e ainda estou trabalhando na docência no curso de economia, voltado para micro, para macro, para a parte financeira também, que muitos fogem dessa parte financeira. Eu digo muito isso para os alunos. Você quer ser, vá na parte financeira e seja o melhor, que você vai ter mercado de trabalho. Tá? E entre outros, que agora não me recordo, mas temos muita área. Só que algumas, na parte de gestão, elas se confundem com administração. Perfeito. Tá? Mas planejamento financeiro, o setor financeiro da empresa, auditoria, legal. Tudo isso o economista pode trilhar por essa atividade. De fato, é uma área bem extensa e o próprio mercado financeiro aqui também, né? Sim, o próprio que é a área aqui que a gente atua aqui dentro da nossa região aqui em Manaus, né? Que também cresceu muito. A gente vê aí dentro do mercado financeiro um desenvolvimento, um crescimento absurdo, bancos querendo contratar, corretoras de investimento crescendo, né? Eu acho interessante que o senhor comentou a respeito das oportunidades do polo industrial, né? Então, você tem aqui dentro da nossa região a Zona Franca de Manaus, que é uma zona incentivada, e toda empresa, né, que aí o projetista, que toda multinacional que vem se instalar aqui, ela precisa de um projeto. Desse plano, desse projeto, né? Eu vejo aí também o próprio BASA, o Banco da Amazônia, fomentando muito a FEAM, né? A AFEAM, Agência de Fomento de Estado, enfim. Então, a gente vê hoje, de fato, uma gama de oportunidades aí para esse mercado. Eu sou um cara que eu faço cada vez mais valor disso, porque acho importantíssimo
ter profissionais colegas como a gente dentro aí do mercado de trabalho. Isso né? é muito gratificante. Isso é muito gratificante. E tem um detalhe que, por exemplo, dentro do mercado financeiro, às vezes vem pessoas de outras áreas, de outro segmento interessados. Aí a gente está falando também de, profissionais da própria engenharia, do direito, da administração, atuar dentro do mercado financeiro, porque às vezes a gente não encontra até profissionais, mas é aquilo que o senhor falou. Pô, se você é bom naquilo que você se propõe, cara... Você vai ter mercado. Você tá dentro. Você vai ter mercado sempre. E eu lembro que o senhor falava um detalhe, e me incomodava. E me incomodava na época que era assim. Cara, se você não for bom dentro do mercado de trabalho, o próprio mercado de trabalho te seleciona. Tu vai ficando para trás. Pô, e aquilo mexia comigo, me incomodava. Eu falei, meu irmão, preciso ser bom, e ficar naquela, tem que me estudar. O mercado é seletivo. O mercado é seletivo para mão de obra, é seletivo para empresas. Você sabe muito bem disso. É seletivo. Você pode entrar, o mercado está aberto para todos entrarem. Agora, permanecer, você precisa ser bom. Você precisa fazer o que nós conversávamos ainda há pouco. O primeiro, qual é o primeiro, o primeiro exercício que você tem que fazer? Seja família, seja empresa, seja governo. É a sua despesa ser menor do que a sua receita. Uma gestão financeira, né? Uma gestão financeira que tem que começar, na minha opinião, desde a família. E aí nós conversarmos ali fora, nós sentimos isso daí, né? A escola não prepara para isso. Na minha opinião, essa educação financeira, já começando como educação mesmo, teria que vir lá do ensino médio, com o primeiro contato do adolescente com dinheiro. O que é dinheiro? A gente aprende na faculdade depois, mas se eu perguntar o que é dinheiro? Dinheiro, tanto é que os próprios livros têm como definição, é algo... É uma coisa que serve para intermediar as trocas, né? Apesar de que a função da moeda são 3, nós sabemos disso: ser intermediária de troca, ser reserva de valor. Perfeito. Quanto custa uma caneca dessa? Você não vai dizer custa 2 quilos de pão, né? Você vai dizer custa X reais. E é medida de valor. E ter reserva de valor, que aí é o que entra a tua área depois, né? Se eu consigo ter receita maior que despesa, só que no conceito é ao contrário, despesa menor do que receita. Sim. Eu consigo ser superavitário e esse delta que sobra, o que eu vou fazer? Investir. Exatamente. Agora, o investimento eu posso fazer onde? Eu posso fazer na educação dos meus filhos, eu posso fazer no mercado financeiro, eu posso fazer para aposentadoria. Aí você domina melhor do que eu. Exatamente. Né? E é importante exatamente essa questão também da gestão financeira. O fato da gente estar aqui hoje, o fato de estar lançando o podcast, o Dentalks, é com essa finalidade de contribuir com a educação financeira do país. Hoje a gente tem um índice de mais de 70% da população endividada. Um dos líderes disso é a região norte do Brasil, né? Ou seja, justamente por conta dessa falta de gestão, falta de educação financeira que não vem dentro da faculdade. Eu até pergunto, por que a gente não vê isso dentro da faculdade de economia, dentro da faculdade de administração? Pelo menos, né? Pelo menos. Eu também questiono isso, mas o plano que tem dentro das disciplinas, dos cursos, principalmente economia e administração, ele não contempla educação financeira. Técnico. Não contempla isso. E realmente é necessário. É necessário ter esse contato lá no início, já com a educação, porque você já vai para ter conhecimento direto sobre toda a teoria econômica e não tem esse preparo anterior para como se planejar. Você falou aqui do autoendividamento das famílias, né? Muito pelas armadilhas que o consumo traz. E nós somos de um sistema econômico capitalista. Um sistema que busca o consumo.
Nós estamos aí cheio de propagandas que nos fazem, que nos enganam. Bombardeado a internet, a celular toda hora. Televisão, tudinho dizendo compre, que se o seu telefone ele é o 10, já saiu o 11, o teu já está ultrapassado, mas na sua função ele continua te atendendo, mas você já acha que está ultrapassado, que você precisa comprar outro, não é isso? E isso leva ao endividamento. Se você não tiver esse planejamento, e o que é o planejar? É você antecipar o que você precisa realmente comprar. Por isso que eu chamo de armadilha. Porque você às vezes cai em armadilha. Eu estou falando, mas eu também caio em armadilha. De às vezes comprar algo que você não precisa. Você compromete a sua renda. Não é isso? E nós, volto a dizer, conversávamos ali em off, o que nós falávamos? Que na economia, e nós aprendemos muito isso na faculdade, nada é de graça. Não existe almoço grátis. Né? Essa expressão é verdadeira, nada é de graça. Então, se você é deficitário, o que é ser deficitário? É você gastar mais do que você recebe, alguém vai financiar você. Enquanto você é adolescente, seu pai está lhe financiando, seu tio lhe financia, seu irmão mais velho lhe financia, sua mãe, não é isso? Mas a partir do momento que você, digamos assim, fica adulto, é você que vai ter que se sustentar. E se você gasta mais do que recebe, não se iluda, você está sendo financiado por alguém. Pode ser por uma loja, pela Bemol, pode ser pelo um banco, uma financeira, né? Como eu disse, pode ser um boleto que você deixa de pagar, eu não tenho dinheiro para pagar isso aqui. Tu está sendo financiado por ele vai aguardar, mas tudo tem um custo. Tudo tem um gasto. E tem um detalhe, o fator tempo, quanto mais hora o tempo você passa para quitar essa pendência, maior é o custo de capital. Isso. E preste atenção, é uma coisa simples que eu digo para os meus alunos, que é o seguinte, que é como nós pensamos, quando eu falo nós aqui, é consumidores. Vamos lá, eu ganho R$1.000 por mês, a minha renda. Aí eu vou comprar essa caneca aqui. Essa caneca custa, digamos, R$200, um exemplo. Só que eu vou financiar em 4 vezes. Perfeito. 4 de 50. Agora, no próximo mês, a minha renda não é mais R$1.000. Ela é 950. Mas só que eu fico pensando que tenho R$1.000. Aí compro essa caneca agora, que é 100. Pago em 2 vezes, já tenho comprometido com a minha renda R$100. A minha renda já é R$900. Sim. Se eu não trabalhar isso, se eu não planejar isso, eu vou achar que tenho R$1.000 e vou comprando. Aí daqui a pouco, o que acontece? Eu pego os R$1.000 e vou ter que pagar o que eu devo. Mas não esquecendo que nós temos as nossas obrigações que são primordiais, que são prioritárias, que são alimentação, moradia, transporte. Isso eu não negocio. Sim. Quando você tem filho, aí vem. Aí muda. Você é o último lugar. O filho é o primeiro lugar. Já vai ter que ter a fralda, o leite. Daqui a pouco vem a escola. Daqui a pouco vem. Tudo. E aí tem um detalhe ainda. Tem gente que conta com o limite do cheque especial, né? Pô, o limite isso... é R$1.000. Se eu ganho 1.000, não. Opa, o salário é 2. O banco adora isso. Esse é o melhor cliente pro banco. O banco adora. Quando você vê aquilo lá na sua conta, não, isso é meu. Melhor cliente pro banco, eu falo, mestre, que é aquele que está no crédito, é aquele que está no crédito especial, que está no rotativo, que está fazendo o PIC. Esse aí é o perfil. Quando os clientes vêm procurar a gente aqui, pô, eu estou com R$1 milhão para investir, por exemplo. Eu falo, cara, ele tem que ir para um banco de investimento mesmo. Ele tem que ir atrás de um banco de investimento que vai fazer essa modalidade de negócio funcionar para aquele objetivo dele, de investir o capital. Porque no banco comercial, o cliente interessante no banco é esse que está usando o que tem o perfil. Que está pagando tem uma despesa. Exatamente. E a maioria dos consumidores pensam assim, agem assim. Sabe o que falta? Vamos voltar ao que falávamos antes. Planejamento. Quem é que faz uma planilha dos seus gastos?
Quem é que sabe hoje quanto você gasta com alimentação, com vestuário, com aluguel? Ele sabe, se perguntar, eu gasto R$1.000 de aluguel, mas assim, quanto tu gasta no mês com as tuas obrigações? Ele tem uma ideia. E eu vou dizer uma realidade que a gente vive aqui no dia a dia, né? Eu atuo com planejamento financeiro já há 13 anos, como profissional. E, pasme, não se trata de quanto você ganha, não se trata de quanto é a tua receita, o teu faturamento. Por incrível que pareça, quanto mais o teu faturamento, você às vezes gasta mais. Eu falo o seguinte, você quer ficar rico rápido ou pobre devagar? Né? Porque eu vou dar um exemplo aqui de clientes que chegam aqui que ganham 30 mil por mês, que é uma renda para a realidade nossa muito boa. O cara entra num financiamento, ele já compra uma BMW, uma Mercedes, já parcela isso, não, eu vou pagar 5 mil, isso aqui vai dar para passar. E aí o tempo vai passando, ele não faz o planejamento da independência financeira, da aposentadoria dele. E chega aqui, às vezes, pessoas que faturam 50 mil, 60 mil reais, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei para onde vai o meu dinheiro. E eu vou lhe dizer que 10% faz isso. E olha que a gente atende clientes alta renda aqui no escritório, né? Então, o que eu falo, que é a questão mesmo de educação, né? É de cultura, né? Que o povo não tem esse controle. Não tem, não faz mesmo isso daí. E professor, eu acho que um outro ponto importante também é a gente falar sobre os investimentos, né? O mercado de investimento, o mercado de capitais, né? Que é a área que eu atuo, que é a área que eu gosto. Melhor né? do que eu. Que é para onde eu fui, para onde eu me especializei, né? Que foi no mercado de capitais. Que ainda a gente vê as empresas acessando pouco o mercado de capital. Né? Geralmente, principalmente aqui na nossa região, no nosso estado, as pessoas ainda têm a cultura de buscar recursos nos bancos, que são recursos, a maioria das vezes, caros, né? E esquece de utilizar, por exemplo, uma estrutura de um fundo imobiliário. Então, tem uma construtora aqui que está criando um empreendimento imobiliário. Ela pode trazer novos sócios para esse negócio. Ela pode emitir um fundo, um CRI, um certificado de recebíveis imobiliários e captar esse recurso para esse negócio. Ela pode emitir um fundo imobiliário, ou ela pode emitir uma empresa de varejo, emitir o FDIC, enfim. A gente vê que isso ainda falta, até mesmo por conta dos próprios profissionais ou dos empresários dessas empresas, que não tem conhecimento que você pode acessar esse mercado de capitais, né? Concordo. Eu vejo isso e eu queria até te parabenizar, porque você é um dos poucos que eu vejo que trabalha com isso, mas está querendo mostrar como é o teu trabalho e como eles podem chegar até isso, como outras formas de buscar recursos que não simplesmente o tradicional, vou colocar assim, que seria os bancos comerciais. E que eles não sabem ou não é por não ter conhecimento, mas por não ter a informação mesmo, é um dinheiro, um recurso muito, muito mais caro. Muito mais caro. E eu acredito que essa falta de informação seja um dos pilares para esse desconhecimento. Sabe? Eu acho que precisa mais disso. E hoje nós temos ferramentas que são que conseguem atingir um maior número de pessoas mais rapidamente que podem fazer isso. Eu mesmo, confesso a você, naquele dia eu vim aqui com você, com o nosso amigo Israel, e você me abriu aqui um leque de opções, que eu digo, mas isso está na palma da minha mão e eu não fazia uso Mandar disso. Um abraço aí para o nosso Israel Paulainha aí, diretamente de Pim, de Parintins, meu irmão. Um forte abraço para você. É o curumim, como eu chamo meu amigo Israel. Pois é, essa falta de informação eu acho que seja o principal. Aí você, como eu disse ainda há pouco, você pode me corrigir se eu estiver errado, para que as pessoas tenham conhecimento disso. E hoje é porque o investimento no passado, volto a dizer, me corrija se eu estiver errado, ele era mais complexo, né? Você fazer um investimento em bolsa, você fazer um investimento no mercado de capitais era mais complicado, você precisava ter uma... Ainda precisa, né? Mas só que o acesso que você tinha a essas corretoras... Eu lembro que quando eu estudava, e aí eu não vou falar quando era, porque para não ter a minha idade aqui comprometida,
nós tínhamos uma disciplina que era mercado de capitais. E nós fazíamos uma simulação numa bolsa do Ceará. A Bolsa de Valores do Ceará. Olha só. Mas não era no computador, não era no celular, ainda era no papel em que você passava para eles e vinha a resposta depois lá. Mas hoje você tem mais facilidade de fazer isso na faculdade, nos cursos de especialização, e mostrar isso online, como é que você consegue fazer uma aplicação assim, não é isso? Exatamente, né? E assim, hoje... Você mesmo aí, que é um investidor aqui nosso, junto com a gente, o parceiro, né? Agradeço aí também pela confiança no nosso trabalho. Eu queria falar um pouco agora sobre a parte da docência, né? Que era algo também que eu gosto, e te agradecer pela indicação ali no MBA. Para quem não sabe, o Juvenal que me indicou para ser professor do MBA de Finanças aqui de uma faculdade aqui da nossa região. Uma experiência muito legal. Gostei bastante, porque eu acho que é importante a gente devolver um pouco para as pessoas, um pouco para a sociedade do que a gente aprendeu ao longo desse período, né? E ajudar e formar também mercado, né? Então, poxa, eu saí da academia, né, me especializei, morei um tempo fora, me especializei no Rio Grande do Sul, voltei para Manaus, mas eu sempre tive a ideia de contribuir para o desenvolvimento da nossa região, mostrar para outras pessoas também que, assim como eu, que vieram de baixo, que não são filho de pai rico, de mãe rica, que estudou a vida inteira escola pública, conseguiu chegar até aqui. Penso que ainda tem um longo caminho ainda a se trilhar, ainda há um desafio muito grande, né, de tentar mudar essa realidade, mas para mim foi uma experiência muito legal, muito bacana, professor. Eu assim, não por estar na sua presença, mas eu já até falava com a sua produtora antes disso, que eu sou, e você sabe disso, eu sou muito exigente em sala de aula. Sou muito exigente mesmo, e no primeiro dia de aula eu digo isso. Verdade. Fato. Sou exigente. E não indico se não merecer. E você é uma pessoa que é um profissional que eu vi que se dedicou, que se dedica ainda, que fez por onde, aprendeu e é bom naquilo que faz. Então, quando me convidaram para dar esse módulo na pós-graduação, eu digo, não tenho o expertise para isso aí. Conheço uma pessoa que tem e vou indicar. Foi quando eu passei primeiro perguntei de você se você poderia, né, para não indicar e depois não poder, e depois passei para a faculdade. Porque para mim você é o melhor nesse assunto. Pô, né? É uma honra ouvir isso justamente de você, mestre. Foi quem eu indiquei, e indico outros profissionais que foram meus alunos ou que foram meus colegas, em que eu sei que tem competência para tal. Assim como quando vem me perguntar para me orientar sobre investimento, eu não penso duas vezes. Está aqui o telefone do Dean, pode ligar para ele. Se ele vai cobrar caro ou barato, é com ele, mas é o profissional que eu indico. Partindo sempre desse princípio que eu tenho, de que os melhores têm mercado de trabalho. Bacana. Depois eu faço o Pix, professor. Fica tranquilo. E eu indico sempre, eu não indico se não merecer, sobre a minha concepção, tá? Não vou dizer que eu também seja dono da verdade em tudo, mas isso é dentro da família, é dentro da faculdade, pra vida mesmo. Pra vida mesmo. Para mim eu tenho isso. E mestre, assim, um dos desafios que, quando você me fez o convite, de pronto eu aceitei, foi mostrar na prática como é que as coisas funcionavam, né? Eu quis levar a vivência do dia a dia, porque, primeiro, né, é uma pós-graduação, um MBA em finanças, né? Eu falei, cara, eu vou levar o que eu gostaria, que eu fiz também 2 MBA, né? Eu fiz um no Rio Grande do Sul, outro aqui em Manaus. Eu falei, cara, eu vou gostar o que eu gostaria que tivessem feito comigo quando eu estava do outro lado da janela, digamos assim. Perfeito. E eu fui, na prática, cara, é assim que vai, é nesse botão, as coisas funcionam desse jeito. É isso que é para ver o brilho nos olhos das pessoas. Porque, por exemplo, se fosse eu a dar essa disciplina, eu iria para o lado da teoria. Sim. E isso é cansativo ainda para um aluno de MBA. Mas eu acho que é um modelo educacional que ainda está muito nessa... Arcaico nesse sentido. Exato. Eu sinto que hoje, pelo menos
a geração dos nossos filhos, dos meus filhos, do seu, vão estar muito mais avançados do que a gente. Eles vão estar muito mais... com mais ferramentas do que nós tínhamos, do que eu principalmente tinha na época. Você um pouco. Mas eles têm muito mais ferramentas agora de acesso, não sei se a expressão é essa, mas online, né? Em tempo real. Que nós não tínhamos, que como eu falei para você, quando eu fiz mercado de capitais, a gente tinha que preencher e mandava lá para Fortaleza, para depois responder. Então isso levava um tempo. Hoje não, acredito que no celular você já faça isso ou no computador, né? Um clique, né? Muito legal. E mestre, eu queria falar de um projeto teu agora, que foi o seu livro, que foi lançado aqui. Cara, muito legal. Eu vou pegar um gancho no que você falou ainda há pouco. Filho de família pobre, que conseguiu estudar e através do estudo conseguiu... vai conseguir ou está conseguindo passar para os seus filhos uma condição melhor do que você teve, né? Aí eu queria colocar para você refletir assim. O meu livro, que é resultado da minha tese de doutorado, ele fala assim, o tema é o processo de interiorização do ensino superior público no estado do Amazonas. Aí você pode pensar como lá em Minas Gerais, alguns professores pensavam, mas isso é simples, porque lá todos os municípios de Minas Gerais, eles têm acesso por estrada. Professor, no Amazonas nós temos 62 municípios, né? Mas somente 6 municípios o senhor consegue chegar por estrada. Existe município que para você chegar você tem que sair do estado e depois retornar. Existe município que você passa 15, 20 dias dentro de um barco para chegar nisso. Então, o desafio da Universidade do Estado do Amazonas foi conseguir chegar a todos estes municípios com a oferta de cursos superiores. E o livro, ele vê por duas óticas. Lógico, pela ótica da economia, que é a minha especialização, a minha área, e vê pela ótica da inclusão social. Que aí entra no que você falou ainda agora. Quantas famílias puderam ter os seus filhos estudando numa faculdade que não conseguiriam se o processo não tivesse sido invertido? Anteriormente, o que acontecia? Os jovens dos municípios vinham para a capital, ou para Manaus, ou para Belém, para cursar uma universidade. Muitas vezes não retornavam. A universidade agora foi ao município. E esse ir ao município é que é o desafio. Porque você pode simplesmente dizer, é fácil, a universidade, o governo tem dinheiro, vai lá e implanta. Não. Por quê? Porque eu tenho uma demanda reprimida em alguns municípios, mas depois essa demanda acaba. E o que vai fazer a universidade lá se não tem mais demanda, não tem mais alunos? Então ela fez, e aí, só lendo o livro para entender direitinho, mas ela fez tipo uma rotatividade nisso daí. Cursos que ficavam aqui, depois vem para outro município, vem para outro. Quando ela volta para aquele município, já tem outra demanda. Entendeu? E a ótica que eu quis também levar no livro foi para se os cursos que estavam sendo oferecidos, eles estavam de acordo com o potencial econômico dos municípios. Porque senão, o que adianta eu formar só professores e professores? Tem que formar mão de obra para ser aproveitada no potencial econômico de cada município. E aí a universidade foi... E aí quem criou a universidade até faleceu recentemente, né? O governador Amazonino Mendes. Mas teve essa, como eu posso dizer, essa noção de criar polos, né, principais, e que na capa do meu livro até mostra um aluno indo de canoa. Legal, eu vi. Porque ele vem de uma comunidade, vai chegar até um polo e ali tem a casa do estudante, tem um incentivo para ele ficar e ele estuda. O principal eu vejo assim, eu fiz entrevista, né? Então foram pais que ficavam
com os olhos brilhando quando diziam assim: o meu filho pôde cursar uma faculdade, graças à chegada da UEA aqui no município ou na próxima comunidade. Por exemplo, Parintins, aí tem todas aquelas comunidades ao redor que chegavam a Parintins para poder estudar. E é importante ressaltar aqui, e aí eu quero falar diretamente para quem está nos acompanhando, porque nós estamos em Manaus, Amazonas, né? Isso aqui, quando a gente bota na internet, no YouTube, é o mundo inteiro. E aqui, gente, exatamente como o professor Juvenal colocou. Você vai de barco, você vai de canoa, você vai... É a modalidade de transporte. Nossas estradas são os nossos rios, Exato. né? Os nossos poetas já colocaram isso em músicas. Exatamente. Então, assim, esse projeto, esse trabalho e esse livro, tô aguardando a minha... E eu quero assinado, né? Sim, vai ser. Mas quem quiser conhecer também um pouco do desafio e o trabalho do Juvenal, vai estar acompanhando, vai estar passando aqui na tela o livro dele. Eu vou botar também aqui na descrição o link da Amazon. Na Amazon a gente consegue adquirir. Como é que a gente faz para comprar esse livro? Procura lá na Amazon com o nome, né, o processo de interiorização do ensino superior público, ou pelo meu nome, Juvenal, e aparece lá para você comprar ele em e-book, né? Tá. O livro físico eu não tenho em nenhuma livraria, mas tem comigo mesmo. Ainda tenho exemplares que eu vendo conforme me procuro, né? Mas na Amazon ele é em livro virtual, né? Perfeito. Né? Livro virtual. Hoje em dia você baixa no Kindle, né? No Você Kindle, vai no e-book e tem acesso à informação. Mas, pô, parabéns por esse projeto, mestre. Foi um resultado de 4 anos. Você sabe que um doutorado, uma especialização, né? Em doutorado são de 4 anos. Eu fiquei 6 meses em BH estudando. E olha, eu sou professor do ensino superior há 30 anos, né? Mas eu ainda tive que fazer um estágio docente lá na UFMG, dar aula lá para os alunos lá durante um período todinho, que é necessário. Mesmo já atuando como professor aqui há mais de 20 anos, quando eu fiz o doutorado. Né? Sim, sentiu ali os desafios. Eu acho que a turma se interessou bastante, né? Porque quando a gente vai para fora, né? E eu digo que a nossa região, ela é tão brilhante que nós em 2014, nós éramos o maior escritório de investimento do Brasil. Em 2014. Ganhando do Sudeste, ganhando da turma de São Paulo, Rio de Janeiro, Sul, enfim, né? Conseguimos mostrar que uma equipe aqui, óbvio, com uma gestão profissional, né? com um bom planejamento, fazendo gestão de pessoas, as coisas de fato aconteceram. Então, assim, aqui tem um potencial grande, né? Tem gente boa, o que falta é desenvolver mesmo, né? Então, quando a gente fala de Manaus, quando a gente fala, o pessoal é curioso, quer saber, né? Quer conhecer. Então, esse é um projeto que eu acho que vai ganhar aí destaque internacional, na minha opinião, tá? Que bom, se Deus quiser. E é interessante porque essa situação da nossa geografia, ela é única. Eu lembro que na minha defesa, né, a defesa da tese, e eu dizia que, eu afirmava lá que o professor, o processo de interiorização, o professor saía de Manaus ou de qualquer outra cidade e tinha que se instalar na cidade onde ele ia dar. Aí o professor questionou, não. E eu me lembro que ele questionou porque eu dizia que só o fato da universidade estar lá, nesse município, ela já trazia consigo para o município um desenvolvimento econômico ou um crescimento, porque ela movimentava a economia. Perfeito. E ele pensou, não, aqui o professor mora num município, vai dar aula no outro e volta. E volta. Eu digo, professor, desculpe, mas é porque o senhor não conhece a realidade do estado do Amazonas. Não tem condição, nem talvez Iranduba e Manacapuru e Presidente Figueiredo, que ele possa ir e voltar todo dia para dar aula lá. Isso é verdade. Talvez mesmo. Talvez. Itacoatiara não tem condição dele ir e voltar todo dia para dar aula. Então é uma realidade muito diferente lá. Tá? E isso e outras coisas que nós temos que são bem peculiares. Legal. Aqui. Mestre, e hoje a gente vive um momento econômico do nosso país, né? Um pouco
eu diria que até confuso, né? Eu, como um profissional do mercado financeiro, já estou aí há quase 15 anos, já vivi algumas situações, eu lembro sempre do Brasil em crise. Isso é uma verdade. E aí a pergunta é de alguém que entende, alguém que conhece, né? Sua visão a respeito do cenário macro aqui do Brasil e um pouco ali também do cenário global. A gente vê hoje grandes economias como os Estados Unidos, a princípio, com uma inflação a maior dos últimos 40 anos. Você tem uma inflação na Europa, obviamente, agora altíssima, né? O Brasil sempre foi um país inflacionário, e aí o senhor deve lembrar muito mais do que eu por ter participado da mudança, né, da moeda e já ser economista naquele momento de transição, né? Enfim, queria que o senhor colocasse aí sua visão aí sobre o nosso país. Dean, eu vejo assim, olha, você sabe que a economia ela é cíclica, né? Ela vai lá em cima, volta, vai lá em cima de novo, volta, e isso... E cada vez mais é dependente um do outro, uma economia da outra. Os países desenvolvidos, obviamente, Sim. eles têm um peso muito maior do que os países em desenvolvimento. Quando você diz que desde que começou a estudar o Brasil está em crise, é a mesma coisa que o Brasil está sempre em desenvolvimento. Né? O Brasil está sempre em desenvolvimento. E eu vejo no Brasil, assim, como você falou, desde eu participei já como aluno, já como economista, desculpe, do processo de mudança de processo de alta inflação, de grande inflação, para uma inflação controlada, não sem inflação, mas controlada. 94 ali no plano 94 no plano real. E eu até falo, é engraçado que eu até falo para os meus alunos, que para nós, no momento, nós não entendíamos como que um país iria conseguir viver sem aumentar preço. Por quê? Porque nós tínhamos 30 anos de inflação. Que seria hiperinflação. De hiperinflação. Que seria a mesma coisa que hoje eu falar para vocês que amanhã vai começar a aumentar preço todo dia. Você não consegue pensar imaginar como seria isso. Então o Brasil, né, passou. Você, para ter uma ideia, sabe que R$1 hoje é 1 bilhão. É 1 bilhão de cruzeiro, porque 9 zeros foram cortados. Então a nossa economia ela foi adequada para isso. O problema que eu vejo, o mundo está com problema de crises cíclicas que tem. Em 2008 nós tivemos, né? Agora estamos com problemas na Europa, tem uma guerra aí, né? E você sabe que ninguém é autossuficiente. O que já dura mais de um ano. Mais de um ano, fez um ano há um pouco tempo atrás. E ninguém é autossuficiente. Todo mundo depende de todo mundo. Então, se depende da Rússia por causa do gás, sim. Então essa guerra traz consequências ruins para a Europa, para os Estados Unidos, consequentemente para a América do Sul. E o Brasil ainda passa por uma turbulência política de polarização, sim, de direita e esquerda. Havia tanta gente falando que não deveria sobre direita e esquerda, sem nem entender o que é direita e esquerda. Quando na realidade não se tem uma direita bem totalmente direita, nem uma esquerda totalmente esquerda no Brasil. Mas que isso prejudica qualquer que fosse o presidente a governar. Perfeito. Qualquer que fosse o presidente a governar. Nós falávamos ainda há pouco sobre o que hoje teve novamente, que hoje é 28, acabou o decreto sobre a isenção, o subsídio do ICMS e dos combustíveis. E isso, né, estava trazendo ao país um buraco grande dentro daquilo que nós falamos anteriormente de receita e despesa. Exato. Ia ser de 30 bilhões. Então o Brasil precisa primeiro passar por isso, é minha opinião. Eu acredito na economia. O dever de casa. O dever de casa tem que ser feito. Mas como que o governo, né, o governante, vai governar se ele não tem se não é dada a ele essa condição? Seja, volto a dizer, para não estar dizendo que é um ou outro, seja ele qual for o
governante no momento. Perfeito. É o desafio mesmo do nosso país, né? Ser emergente, a gente busca. Eu, pelo menos, sonho com um Brasil melhor para todo mundo. Um Brasil melhor para os nossos filhos. Eu acho que a gente tem um grande potencial econômico, gigantesco. Um país rico em commodities, de agronegócio, enfim. Eu sou sempre de visão positiva aqui pro nosso mercado, né? Sempre o copo cheio, né? Exato. E professor, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Pois é, passou. Bom, passou rápido aí. Eu quero agradecer aqui, para quem não sabe, o Juvenal é botafoguense que nem eu. É do Garantido, eu sou do Caprichoso. Aí a gente não bateu muito não, mas é gente fina e colega. Mestre, obrigado pela tua participação aqui. Agradeço aí. E eu sempre faço uma pergunta que é: se eu pudesse deixar uma mensagem, um recado para o mundo inteiro ouvir, que é o que vai acontecer aqui com esse podcast, o que o senhor diria, mestre? Eu diria aquilo que eu falei logo no começo. Seja o melhor naquilo que você se propõe. Perfeito. Gente, esse aqui é o Dean Talks Podcast. Esse episódio foi produzido por Tamires Clare, apresentado por mim, Dean Taide, com apoio técnico de Alex Gomes e Américo Viana. Se você quer descomplicar e descobrir o mundo das finanças, vem comigo. Obrigado.